Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Crescer. E esse episódio especial de abril, a gente vai falar sobre um tema que a gente adora e é um dos pilares aqui na Crescer, que é a alimentação saudável. Vocês sabiam que dia 7 de abril foi o Dia da Saúde e por isso a gente trouxe aqui para conversar com a gente a nossa nutricionista Ticiane Fernandes para contar um pouquinho como que a gente trabalha esse tema tão importante aqui na Crescer. Afinal, é um pilar de sustentação para toda a filosofia da Crescer acontecer aqui dentro da escola. Até porque, né, Ticiane, a gente sabe que os níveis de obesidade infantil estão nas alturas e isso é muito preocupante para as próximas gerações. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como ser um bom exemplo para os filhos, como que a gente pode ajudar na formação de bons hábitos na infância para levar para a vida adulta e muito mais. Fica por aqui. Seja bem-vinda, Ticiane. Obrigada, Evelyn. É um prazer enorme estar aqui falando de um tema que eu sou apaixonada. Não é à toa que já vai fazer 10 anos que a gente está construindo esse pilar juntas na Crescer, que é um desafio, mas que é muito prazeroso, né? Que a gente sabe que vai atuar aí no desenvolvimento da criança para o resto da vida, fase adulta, fase idosa. Então, assim, a gente faz esse trabalho pensando no hoje e no amanhã das crianças. E o que eu gosto da Tici, né, que é a nossa parceira, né, posso chamar ela assim, é que antes dela ser nossa nutricionista, ela começou aqui a jornada dela na Crescer como mãe da Yasmin, depois veio a Ingrid e a gente foi trabalhando essa relação. Então ela sabe do que ela está falando, ela vive isso na casa dela. E é muito importante para a gente saber que é possível, que não é perfeito, né, a relação com a comida, mas se a gente insistir, é o que ela sempre fala aqui, a gente consegue criar bons hábitos, né? E, Tici, começando nesse tema, eu queria que você explicasse um pouquinho como que a comida, né, a forma de comer, o que comer, os nutrientes, eles vão ajudar nesse desenvolvimento, inclusive do aprendizado, do físico, né? Como é que ela ajuda a gente nesse sentido? Pronto, eu vou começar a falar um fato que eu adoro falar para as famílias. Hoje o nosso alimento ele não chega mais na nossa mesa como antigamente, né? Então é por isso que a gente vê tantos jovens, 30 anos, fazendo atividade física, é atleta, se alimenta bem e acaba tendo um infarto, acaba tendo um câncer. E aí a gente se pergunta por quê? Então a gente vê que hoje o mundo alimentar, da alimentação saudável, está muito falado por conta disso. E claro, obviamente, que vai impactar desde a infância. Devido a esse alimento não chegar na nossa mesa como antigamente, é um alimento que ele passa por processos, tem os agrotóxicos, tem uma gama de coisas ali que a indústria quer ver o alimento bonito para venda, ela não quer ver a gente saudável, né? Então a gente fica muito preocupado com esse futuro. E aí, qual é o resultado disso? Crianças com atraso no desenvolvimento, com o seu cognitivo ali em falta, que não está ali andando como é para andar, né? Não está na fase do desenvolvimento correto. Crianças com as questões... Ai, estou me atrapalhando. Crianças com seu atraso de fala, que atrapalha o seu desenvolvimento, seu cognitivo, todo o desenvolvimento, na verdade, até a vida adulta. E aí a gente passa a entender que a escola, ela é a segunda casa da criança. Então, para mim, é indispensável não falar de alimentação saudável no ambiente escolar. Como você estava falando, eu tenho 2 filhas, né, e elas começaram aqui na Crescer, e para mim é um prazer enorme ver a Yasmin com 12 anos hoje pedindo alimentos saudáveis, onde o social dela, existem várias adolescentes que não querem, não comem, não conseguem comer fruta. Então, assim, ela com 12 anos na fase da adolescência, que a gente precisa ter uma percepção maior, um cuidado maior, não tem interesse. Então começou lá de trás, né? Desde 3 anos que ela estuda aqui, pegou essa parte da alimentação saudável, ou seja, eu vou acompanhando o desenvolvimento dela até essa fase da adolescência. A Ingrid, que é a minha filha mais nova hoje, 9 anos, ela começou no berçário. O nosso berçário aqui da Crescer, ele é assim o meu xodó, porque lá a gente tem uma alimentação 100% saudável de tudo, não entra sal, açúcar,
A gente faz um cardápio com uma cozinheira especialista só para a comida de lá. Então, assim, a gente trabalha no sério mesmo a alimentação saudável nesse desenvolvimento. E é pensando o quê? O bebê lá no maternalzinho, lá no Jardim 3, lá na 5ª série, lá no ensino médio, porque a gente sabe que vai atrapalhar a concentração se não se alimentar bem, não vai conseguir ter ali os seus estudos focados. E às vezes eu recebo mãe que elas falam assim, mas fulano come super mal, consegue estudar, ler bem, fala bem, tá, mas até quando, né? Porque isso vai impactar em algum momento da sua vida. E para você que está chegando agora, né, ainda não é aluno Crescer, a gente fala que é um pilar de alimentação saudável, porque aqui na escola, inclusive, nós somos a única da nossa cidade que a gente proíbe certos alimentos dentro do ambiente escolar. Então, talvez seja o único momento social da vida daquela criança que ela não tenha acesso a coisas ultraprocessadas, né? Não é bicho de 7 cabeças, não, gente. A gente não coloca no cardápio quinoa com pudim de chia. Não é isso. Era uma vontade, né? Mas é simplesmente tentar evitar e proibir mesmo aqui na escola os ultraprocessados, né? Como, por exemplo, o presunto, né, Tis? Está lá na nossa listinha dos alimentos não permitidos aqui na escola. Refrigerante, bala, que são os alimentos ricos no pior alimento do mundo, que é o açúcar refinado. Né? Então, isso ele está totalmente ligado com o fator concentração. Hoje em dia se fala muito da questão eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque o açúcar branco ele vai atacar o intestino do ser humano. O nosso intestino ele é feito de bactérias boas e ruins. O que faz essa guerra ganhar aí das bactérias boas é uma alimentação saudável, é uma qualidade de vida, é os fatores externos e internos, o que a gente come. Então, e essas bactérias ruins se alimentam de açúcar. Então, se eu não tenho o meu intestino adequado, eu não vou me concentrar bem, eu não vou ter o meu social. É incrível como os jovens hoje, a gente sabe que a ansiedade é a doença do século. Exatamente. E isso tem total a ver com o intestino, com o cuidado que eles têm na sua vida diária, de consumo de água, que é o simples, é o básico. Eu sempre falo que a nutrição ela é a base. Se eu não resolvo a base, eu não consigo resolver os outros fatores. Em algum momento ela vai ali agir de algum modo errado. Então, quanto mais eu cuido dessa base, melhor eu vou estar ali cuidando da vida do meu próprio filho, né? O meu bem maior é o meu bem maior. E assim, eu sou fã da Crescer por conta disso, ter sempre o pilar da alimentação saudável e agir. Nós agimos de todas as formas, não é só o alimento saudável que vai para a mesa da criança, não. A gente se preocupa se a criança está comendo. Eu trabalho só com crianças que não comem, né? A dificuldade alimentar hoje, ela está mais alta até do que a compulsão alimentar. Então, é muitas crianças que não comem. Né? Exatamente, a seletividade alimentar. E o que isso acontece? Eu não levo nutriente para o corpo. Tem criança de 6 anos que só toma leite. Então, é uma criança que vai ter um déficit nutricional ali, qualquer momento, né? Então, como a escola é a segunda casa da criança, eu preciso cuidar. Se eu for somar os 5 dias que ela passa na escola e ela não tem uma boa alimentação, no final do ano, isso é gritante. Se ela consumir todo dia, já imaginou refrigerante, todos os 5 dias, um salgado ali, todo oleoso os 5 dias, porque às vezes a mãe argumenta, mas eu cuido em casa. Tá, mas quais são os dias que você cuida em casa e como você cuida em casa? Né? Tudo isso tem a ver. E a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? Que tem aquela frase famosa que diz que a infância ela é um terreno, né, que você vai pisar pela vida inteira. Então a gente precisa construir bons hábitos na infância. Além desse pilar da alimentação saudável em relação aos alimentos não permitidos aqui, nós temos uma aula na grade curricular que é realizada pela Ticiane, que é a nossa educação alimentar nutricional, que ela vai para dentro de sala de aula a partir de 2 anos, né, Tici? Exatamente. Para poder exatamente fazer esse trabalho de entendimento do porquê comer bem, não é isso? Porque, assim, teoricamente, né, é fácil, entre aspas, o adulto chegar para a criança e dizer: coma que tá gostoso. Mas nem essa frase aqui, eu não deixo nenhum auxiliar, uma cuidadora falar essa frase. Porque, a criança não tem o cérebro formado como nós, adultos conscientes. E aí ela vai olhar e vai dizer:
gostoso para quem? Porque o paladar dela não tá ok, ela não tá ali para comer. Dependendo da fase da criança, por exemplo, 2 anos é a mini adolescência. E aí eles passam a ter outros interesses, né? Eles querem brincar, correr, que é o colorido da pintura, mas comer é chato. Ainda mais tendo ali a família na imposição, no forçar, exigindo que coma, o nosso sonho, você é mãe sabe, é que a gente faça um prato colorido e a criança sente como um adulto, pegue o talher e vá lá comendo. Mas isso às vezes não é que é impossível, mas a gente tem que entender a fase que a criança passa, com o que ela está vivenciando. E comer é um ato aprendido, a gente não nasce sabendo, mexe com vários músculos da face, mexe com todos os órgãos do corpo, do dedão do pé, gente, até o fio do cabelo. Então a gente precisa entender e respeitar a fase que a criança está passando, que é o que nós fazemos aqui. Cada etapa eu converso muito com as coordenadoras sobre as crianças, passo nas salas, além da aula de educação nutricional, anoto qual é a criança que não está comendo, qual é a criança que está tendo dificuldade, mas em que sentido é essa dificuldade? Vamos ligar para as famílias, vamos marcar uma reunião, conversar, para entender, porque como você fala, é a 4 mãos, né? A gente não faz um trabalho sozinho. Infelizmente, tem famílias que dizem, deixa, depois passa. E a gente fica assim, com o coração apertado, porque a gente sabe que tem estratégias para lançar ali. Então, assim... E que às vezes não passa, viu, gente? Exatamente, às vezes essa fase fica e a seletividade fica também. Porque tem um porquê. O fato é, nenhuma criança deixa de comer porque ela quer e do nada, como a gente adulto acha. Tem uma questão, tem uma razão e a gente precisa olhar para aquela criança e entender quais são esses fatores que eu posso pontuar. O próprio social, às vezes, é um amiguinho que beliscou porque tem aquela fase do belisco e ele não quer ali lanchar. Então, isso é um sentimento, a criança é regada de sentimento. É uma separação de pais, né, familiar, que a gente só vai, às vezes, descobrir quando conversa com a família. Então, assim, tem uma gama de motivos para a criança deixar de comer. E é aí onde a gente vai poder atuar, entendi. Então, o que a gente pode fazer aqui, tanto na escola quanto em casa, para poder ajudar? Se eu for contar aqui as famílias que a gente já ajudou nesse processo, desde o berçário, né? A gente tinha um bebê, por exemplo, no berçário, que ele só comia pastoso. E a mãe chegou, eu tô com minha última esperança é o berçário, porque vai passar o dia no integral, né? E a gente vai tentar, e assim, foi um case de sucesso que eu chamo, que foi um sucesso. Hoje ele come super bem, tá no maternalzinho ali, come divinamente, é o meu exemplo. Então, assim, é um trabalho que a gente faz de formiguinha, é um processo, mas a gente consegue sim ter um sucesso. E uma coisa que eu quero falar aqui para quem tá ouvindo a gente, é que a gente não desiste. Se vocês não desistirem em casa, a gente não desiste daqui. E aí era o próximo tópico que eu ia falar. A gente... Acho que mensalmente tem uma reunião para saber o feedback de como está acontecendo a alimentação, né? E, na verdade, a ideia desse Pode Crescer, ele surgiu exatamente porque a gente começou a perceber que essa seletividade estava muito além do que normalmente ela acontece aqui na escola, né, Tis? Exatamente. E aí a gente está começando um trabalho de conscientização das famílias, né? Que são aqui da Crescer, que às vezes a gente oferece um alimento aqui um pouquinho com menos sal, com menos tempero, e aí às vezes quando vai para casa, no fim de semana, aí começa a comer um pouco mais de sal, um pouco mais de açúcar, e aí quando volta na segunda-feira, aquela comida já não é mais interessante para eles, né? É porque o nosso paladar é mutável, né? Então, assim, quanto mais a gente estimula o paladar da criança a melhorar, a mudar, a ter o interesse por aquele alimento in natura, mais a probabilidade dela aceitar mais é grande. E assim, se a gente for pontuar, por que a criança gosta tanto do biscoito recheado e não gosta de fruta? O pacotinho ali do biscoito recheado, ele tem a receita padrão, que hoje até a gente estava conversando, né, que esses industrializados hoje nem são como antigamente. Antigamente, um biscoito famoso, por exemplo, Maria, né, vamos botar assim, que muitas famílias gostam, maisena, antigamente ele era um biscoito saudável, porque ele não tinha tanto produto químico. Hoje em dia ele está numa faixa de ser um dos alimentos que tem mais agrotóxico. E às vezes eu falo para as mães,
Não é só fruta, não é só, né? E é o biscoito ali que a gente costuma dar. Inclusive, eu queria fazer um adendo em relação a isso, porque nós crescemos nos anos 90, né? E a gente foi alimentada ali com muito industrializado, Exatamente. né? Porque não se tinha tanto estudo em relação a isso, mas mesmo assim era um industrializado menos industrializado do que o de hoje. Então, assim, não dá pra gente dizer, mas eu comi nos anos 90 e hoje eu tô vivendo normal. Exato. Porque não é o mesmo alimento, né? Isso. Outro dia, inclusive, eu estava até lendo em algum lugar que dizia assim, que mais da metade do que tem, por exemplo, das gôndolas lá do supermercado, não deveriam estar no supermercado. Porque não é comida, é só aditivo químico, né? Exatamente. E eu estava até assistindo uma entrevista do secretário de Saúde dos Estados Unidos, onde ele estava falando sobre o autismo, né? Que no autismo a gente vê um grande número de seletividade alimentar e compulsão. E aí ele falava a preocupação deles em ter um estudo maior para poder argumentar o porquê desses aditivos químicos nos alimentos, né? Porque não é para estar ali, não é para sempre querer um alimento melhor, é para querer um alimento mais saudável. E o que é muito interessante, porque os Estados Unidos é o país que mais se come fast food, né? Onde tem a alimentação diária mais ruim. Então, assim, é uma ponta de esperança para a gente, principalmente que trabalha com alimentação, né? Fiquei muito feliz com isso. E aqui, para a nossa realidade, não fica distante. Por exemplo, o nosso trabalho, sou suspeita para falar, porque a gente vai plantando ali a sementinha. Não tem nada mais prazeroso, voltando sobre a aula de educação nutricional, do que conscientizar. A gente está conscientizando a criança do porquê ela tem que comer aquela fruta. Não é porque é saudável. Para eles não sabem nem o que é saudável. A gente entrar na linguagem deles. Falar a altura, às vezes eu me abaixo, falo olho a olho, explico a cor, a textura, que aí vou gerando curiosidade e eles vão tendo interesse. E eu vou dar um exemplo agora como mãe. Numa dessas aulas de educação nutricional, a Tice levou uma couve, né, couve-folha, cortou em pedacinhos bem pequenos, levou a airfryer daqui de dentro da escola e fez o preparo da couve crispy dentro da aula de educação nutricional. E a Aurora, minha filha mais velha, ela ficou muito impressionada com esse preparo. E ela tem uma seletividade muito grande, apesar desde o início, né, ela ter sido exposta a um número de alimentos saudáveis e tudo. Mas ela tem essa seletividade. Então, assim, não é porque a gente trabalha com isso que a gente faz milagre, né? Exato. Dentro da nossa casa a gente também tem os desafios. E só que especificamente essa couve, da forma como a Tice mostrou, até hoje é sucesso lá em casa. E da primeira vez que ela comeu lá em casa, ela pediu, mamãe, filma para mandar para tia Nutri. Foi porque aqui eu tô comendo. Escuta o barulhinho da couve que tá fazendo. E o engraçado é que, assim, ela comeu naquele primeiro momento, ela tava em temperatura ambiente. E aí, quando a gente botou na geladeira para guardar, e ela gostou mais gelado. Então, ela descobriu uma forma que ela gosta de comer, né? E você respeitou, o que é de extrema importância. Eu quero que meu filho coma alface e tomate ali gelado, misturado, às vezes até a salada que a gente mistura, não é palatável para a criança. Porque é vários alimentos que ela tá vendo que ela não costuma comer. Aí você faz uma saladona achando que tá ali o máximo, mas para a criança, na hora que ela vê, ela se assusta, porque são vários alimentos que ela não come. Então, assim, dica de ouro. Eu sempre falo, separa um potinho, coloca um alimento que a criança não aceita e que ela precisa comer dentro desse potinho ali, dentro do prato dela. Um copinho de café todo mundo consegue. Então, a gente, não sei se você lembra, a gente até fez isso com o feijão, com um aluno aqui da escola que ele tinha aversão ao feijão e a gente começou a trabalhar com 3 carocinhos de feijão dentro de um copinho no prato dele do almoço. E depois ele foi consumindo de grão em grão e a mãe até hoje agradece. Então, assim, são pequenas ações que geram um sucesso alimentar. Porque a gente precisa validar também as pequenas conquistas da criança para o alimento, para ele se sentir importante. Vocês estão vendo, gente, o trabalho que a gente tem. Então, não é só passar conteúdo. Educação, ela vem realmente do prato, da mesa, e a gente acredita nisso. Assim como a gente acredita, por exemplo, que vem de um ambiente verde, que a gente está aqui na escola, a alimentação faz parte. E é por isso que a gente levanta essa bandeira, né, Tice? Com certeza, é a base. Nada faz o que os nutrientes fazem, né? Então, a gente precisa lutar por isso. E assim, pontuando também o que você falou sobre a Aurora, essa questão da couve foi porque eu não pedi para nenhuma criança comer. Você
Vamos fazer uma mágica. A couve, ela é uma folha mole. E aí a gente vai colocar na airfry, ela vai fazer um barulho gigante. Eu quero ver quem vai conseguir quebrar no dente e ouvir o barulho. Ou seja, todos ali tiveram a curiosidade de colocar na boca e mastigar. Então, como ela fica crocante, eles colocavam na boca, mastigavam e automaticamente engolia. Então, assim, foi um sucesso. Muitas mães também deram feedback depois do quanto isso foi positivo. E falando aí né, que eu trouxe de casa o exemplo, eu queria aqui, né, falar que o exemplo, né, você não tem como você querer que o seu filho coma um pratão de salada se você não come em casa, né, Tícia? Exato. Nós pais somos espelhos em todos os sentidos, né? O maior exemplo não é aquele falado, é aquele que é feito. Então eu sempre pergunto assim, tá comendo muito industrializado, mas quem compra, quem tá levando, onde tá? Às vezes tem famílias que dizem assim, olha, ele tem uma gaveta na cozinha que fica lá o salgadinho, o biscoito. Eu digo, oi, onde é essa gaveta? Porque você tá dando liberdade para a criança. Então assim, se na hora de comer o alimento saudável é chato, porque o pai ou a mãe fica ali brigando, tem discussões, não tem paz na mesa, e ele tem aquela gaveta que para ele é um momento feliz, ele jamais vai ter interesse pelo alimento que ele precisa, né? Ele vai querer o industrializado. E as memórias afetivas, elas influenciam 100%. Se eu perguntar aqui, quem que está assistindo tem uma memória ruim com algum alimento da sua infância, eu tenho certeza que pelo menos a metade vai pontuar algum. Então, assim, o que que fica? O que que a gente está construindo para os nossos filhos no ambiente escolar e no ambiente familiar, para que no futuro eles vão serve-serve e tenham boas escolhas? Que eu sempre digo que comer é social. Onde você vai, você pensa em viajar com a sua família, você pensa em seu filho comer bem, porque ele precisa ter saúde para aquilo ali no momento da viagem, que é outro trabalho que a gente faz aqui também, né? No Jardim 5. Eu ia falar desse... que é o máximo. Você quer falar? A gente, no Jardim 5, né? Porque a Tícia, ela tá com a gente nas aulas de educação nutricional Isso. até o Jardim 5, né? Como nutricionista da escola, ela tá como um todo, mas as aulas em si terminam no Jardim 5, que é a nossa última série da educação infantil. E aí, pra gente arrematar esse fechamento, né? A gente leva eles num self-service aqui da cidade, e eles, exatamente para falar desse comer social. E é tão interessante, né, Tícia? Demais. Ela vai lá, aí acompanha eles nas escolhas, né? Isso. Antes da gente levar eles, na aula, né, nos dias anteriores, eu vou treinando. Levo um prato para a sala de aula, o talher, alguns alimentos ali em desenho, de feltro, para eles poderem entender, né, sobre as suas escolhas, porque alguns têm aversão. Então, para mim não assustar também, eu vou para esse lado. E aí eles montam um pratinho deles ali comigo, eu vou explicando, lá você vai ter direito de tantas escolhas, mas tem que ter o colorido, é um combinado. E eles acham o máximo. Lá no restaurante eles ficam tão felizes, assim, meu Deus, tô sem meu pai, sem minha mãe, e a gente não obriga criança nenhuma a comer a salada. Eles surpreendem a gente e os pais, porque é tão prazeroso o momento que eles acabam comendo. Quando a mãe vai buscar, meu Deus, eu não acredito, quando eu vi aquela foto, fulana comeu a salada, comeu, porque já é um estímulo que vem gerado durante um ano inteiro, né, para chegar naquele momento ali. E eles se comportam, viu, gente? É incrível como eles ficam comportados. E realmente botam no prato, nem que não comam, mas aceitam colocar no prato ali aquela salada, aquele alimento que tem mais dificuldade. E você falando sobre essa gaveta em casa, né? Outro dia, inclusive, chegou uma criança aqui e aí ele veio tomando um Nescauzinho que não é permitido aqui na escola. E aí a gente barrou, né, assim que chegou, porque a gente confisca aqui na escola, todo mundo que estuda aqui sabe disso, que tem os alimentos que não são permitidos e a gente confisca. E os próprios alunos, né, já entregam, né, quando vem que o fulano trouxe uma pizza que não é permitido, trouxe um refrigerante na garrafinha de água. Ou entrega a própria família. Tia, olha aqui, a minha mãe botou presunto no meu pão, mas eu não vou comer. Isso. E aí, em conversa com a família disse, mas olha, ele só toma isso. E aí a gente teve essa pergunta, mas quem deu para ele isso? Porque é uma criança de seus 2, 3 anos. Então, assim, a gente precisa também se colocar no papel de que nós somos responsáveis pela alimentação. Não é, ele só come isso.
Mas quem que colocou Exatamente. aquilo em contato com ele, Isso, né? existe a divisão de responsabilidade. O adulto é responsável onde a criança come e o que ela vai comer. E a criança é responsável pela quantidade. Tem até famílias que se assustam quando eu falo sobre isso, mas a criança, ela sabe quando ela está saciada. Até que ponto ela vai comer. Ah, mas o meu filho não quer de jeito nenhum. Opa, pois alguma coisa está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo com ele, que ele não está querendo uma quantidade boa para a idade. Né? Então, essa divisão de responsabilidade é muito importante. Olha, essa eu não sabia. E faz sentido, porque às vezes eu coloco realmente a comida e aí lá pelas tantas, as minhas filhas falam, não quero mais. E normalmente eu aceito, tipo, não, tá bom, tá saciada. É então o melhor que isso. você faz, por exemplo. Até estava falando um dia desse assim, que às vezes a gente acha que hoje em dia falar sobre raspar o prato é óbvio, mas não é, isso ainda acontece muito. É aquela família que teve um pai, por exemplo, que, vou falar de mim, meu pai, ainda hoje a gente conversa e dá risadas, mas assim, eu era uma criança que meu pai me obrigava a raspar o prato. Dizia aquela famosa frase de que, ó, tem muita criança que passa fome, você não pode deixar comida no seu prato. E isso me gerou sérios problemas na fase adulta, né? Assim, não é porque eu sou nutricionista que eu também não tenho os meus problemas alimentares, somos humanos. Então, essas questões é o quê? Que eu não quero levar para as minhas filhas. Então, quando você respeita o limite da criança, que ela sabe que está saciada, você está aí evitando várias coisas no futuro dela, transtornos mentais mesmo, de precisar de vários tratamentos. A compulsão alimentar começa daí. Se a criança tem essa obsessão de não deixar nenhum caroço de arroz no prato, no futuro, quanto que ela vai comer, né? Ela vai buscar incansavelmente a comida, descontar as emoções, tá inteiramente ligado com isso. E Tice, assim, nosso papo tá uma delícia, e aí eu queria pedir para você, assim, vamos dizer que tem uma mãe em casa, um pai que está assistindo e diz assim, ai, meu filho não come nada, eu estou tentando mudar isso nele, por onde eu começo, né? Qual seria essa dica de ouro que você daria para essa família que está um pouco perdida, né, nesse quesito? Pronto. Primeiro colocar na Crescer, tá, gente? Se você ainda não for aluno. Que aí vai ter um contato ali direto, né? Isso. Primeiro lugar, respeite o limite do seu filho. Não construa um lar de guerras na hora da refeição, porque quanto mais eu levo a briga durante a refeição, mais eu afasto a criança do alimento. Então, primeiro eu preciso respeitar o limite do meu filho. Tá, ele não está conseguindo comer, vamos ver aqui por onde eu posso começar. Leva o alimento para momentos felizes, não só para essa questão da mesa em si. Faz um piquenique, vai para um passeio. Por que a criança gosta tanto do sorvete? Porque é o momento que o pai está presente, a mãe está presente, a família, ele dá sorrisos, ele sai de casa, né? Então, a participação da família é muito importante. Então, se eu vou para o sorvete, mas se eu tenho as frutas, ele vai associar que também é positivo. Então, em algum momento ele vai aceitar. Nunca exija que seu filho queira algo grande, um pedaço grande, uma fruta inteira, se ele não consegue comer. Vá aos pouquinhos. O fiapinho da cenoura que está no prato é uma pequena vitória. Então, é das pequenas vitórias que gera grandes conquistas, né? A uva, tem criança que tem dificuldade com a casca da uva. Então, não tem problema nenhum você tirar a casca. Porém, vá mostrando a casca, incentivando a casca. Faça alguma atividade de um suco que você vá coar e mostrar a casca para a criança. Tudo isso, quanto mais ela tem um contato positivo do lúdico, né? Que é o que a gente faz nas aulas de educação nutricional. Quanto mais eu levo o lúdico, o brincar com o alimento, mais ela vai ficar próxima, porque ela está entendendo que o alimento é positivo e não negativo. Então, em primeiro lugar, respeite e sempre deixe que a criança veja, né? O que é visto é lembrado de fato. Porém, o que é visto não é necessariamente, como eu já estou falando, que ela precisa ver em grande quantidade no seu prato. Vá às compras, leve um carrinho se ela tiver de brinquedo, ou monta um carrinho de papelão de brinquedo. Olha a construção que você está dando para essa criança, vai para o supermercado. Às vezes eu vejo pais assim, não vou levar não, que é só estresse. Mas separa um momento para comprar as escolhas dela. Ah, mas vai escolher só o recheado. Tá, a cada um recheado você escolhe 2 frutas para a gente explorar. Fazer um carimbo com pintura em casa juntos, fazer uma salada, cortar e misturar. Não que ela não coma naquele momento, mas que você coma na frente dela. Trazendo sempre essas memórias. Contar uma história de quando você era pequeno, né? Então tudo isso vai aproximando a criança, mas o respeito é fundamental.
Então, gente, vocês anotaram aí as dicas? Aproveita para salvar esse vídeo, né? Compartilhar, comentar. Escreve aqui embaixo quais são as suas dicas, porque aqui é uma troca. A gente pode fazer a troca do que funcionou na sua casa. Por exemplo, lá em casa, essa parte de fazer o lúdico, a gente faz piquenique, né? Aí leva, coloca uva. A Aurora tem dificuldade da uva, ela vai lá e chupa a uva e deixa a uva lá. Perfeito. Mas ela já está tendo o contato com o alimento, né? E realmente, a forma como a gente lida com a alimentação, com tudo, na infância, a gente leva para a vida adulta, né? Eu já fui o contrário. A minha mãe foi essa pessoa que almoçava com o chinelo do lado. Ela conta isso muito, que ela almoçava com o chinelo do lado. E se ela não comesse tudo, ela levava uma chinelada, né? Hoje minha mãe está com 60 anos, então isso era socialmente aceitável na época dela, né? Hoje em dia não dá pra gente pensar nisso. Mas ela disse que quando ela me teve, ela falou, eu nunca vou fazer com que a minha filha seja obrigada a comer, né? Porque ela disse que no momento lá dela tentando colocar a comida para dentro, ela de repente botou a comida toda para fora, né? E aí, quando ela me teve, ela disse, eu nunca vou deixar que a minha filha passe por isso. E aí ela já foi o oposto, ela me deixou tão à vontade que eu acho que na minha criação dos hábitos, eu tive que, depois de adulta, aprender a comer algumas coisas que eu deveria ter aprendido na infância. Então, assim, nem 8 nem 80, gente, né? A gente sabe que, falando da minha mãe, ela fala muito que a educação, ela é uma régua de borracha. Às vezes ela tá mais rígida, às vezes ela tá mais maleável, e a gente vai sentindo, porque somos humanos. Então, alimentação não é diferente, né? Não. A gente fala muito aqui que, por exemplo, vai ter um aniversário aqui na escola. O que é permitido dentro da escola? A questão de pirulito, bala, nunca é permitido aqui. Mas um bolo que você vai levar para casa, um docinho que você vai levar para casa, você pode fazer. A gente não está aqui para ser radical. A gente quer construir bons hábitos. Com certeza. Né? Comer é social. Comer é social. Envolve quando a criança vai para o aniversário, que limite ela tem de comer o bolo. A gente vê crianças que são tão proibidas, são tão restritivas que quando ela vai para o aniversário, quer atacar todos os doces, todos o pedaço de bolo, fica chorando para cantar o parabéns antes para poder comer o bolo. Então a gente também não quer isso. Eu queria comentar também, Evelyn, sobre um ponto muito importante que eu defendo muito, que é os autistas, né? A gente sabe, quem for mãe de autista que estiver assistindo aqui, a gente vai entender o que eu estou falando. O quanto é mais delicado essa parte alimentar. Uhum. E aí eu queria explicar o porquê e dizer como que a gente faz aqui na escola. Eles têm uma hipersensibilidade no paladar, no tato, em todos os sentidos, né? A maioria deles. E aí o que acontece? Texturas para eles que são básicas para a gente, por exemplo, o arroz. Arroz é muito fácil de comer, mas não é para eles, ou até para uma criança típica mesmo. Arroz é grão, quando você bota na boca não dissolve. Então para eles têm que ter um esforço a mais para mastigar. Então a gente tem que entender muito essa questão da criança, a particularidade deles. E o que a gente faz? Eu chamo a família e aí a gente conversa. Como é em casa? Como que consegue comer em casa? Por exemplo, a gente tem aqui uma criança Teia que ela só comia o almoço com a banana. Uhum. E a gente não tem o hábito de servir com a banana. E ele estava recusando o almoço. Então, a mãe trouxe essa demanda, a gente passou a colocar a banana, ele passou a aceitar mais o almoço. Tem deles que só come com a farofa. A gente faz uma farofa de beterraba, de cenoura, e aí começamos a colocar, então eles passou a aceitar. E também não posso negar que tem deles que a gente ainda está construindo, porque isso aqui é o bacana aqui da escola. A gente vai nos passos formiguinha para ter evolução no futuro. E aí falando disso, Tice, aí a gente reforça, né? Que é um trabalho a 4 mãos. Exatamente. Não é assim, eu vou botar na escola crescer porque lá tem alimentação saudável, eles vão fazer meu filho comer, porque em casa ele não come nada. Não é assim. É um trabalho realmente em equipe. Em equipe, né? Com certeza. A gente não foge disso. Eu, as diretoras, a gente chama até a fonoaudióloga daquela criança, o psicólogo para conversar, para poder entender mais a fundo, construir ali literalmente o pensamento da criança sobre a comida, né? Que a gente precisa ver como que ela vai encarar o prato da refeição, né?
Muito bem, Tícia. Eu acho que foi um momento muito rico, que a gente pôde entender um pouquinho mais que a alimentação ela não é só colocar a comida no prato. Com certeza. Tem todos os processos por trás e ela vai influenciar diretamente para o resto da vida. Se eu puder deixar aqui uma mensagem para as famílias, cuidem muito da base dos filhos de vocês. Se a gente ama literalmente os nossos filhos, a gente precisa entender que a base da saúde é a alimentação, porque só assim ele vai ter um futuro mais saudável. E no ambiente escolar também, porque ali você está incentivando o quê? Para ser um grande profissional. E esse grande profissional, ele precisa estar com o seu pensamento adequado, com a sua ansiedade controlada, com a sua concentração ali ativada, e isso está totalmente ligado com a alimentação. Muito bem. Quero agradecer, Tícia, a sua presença. Se você gostou, curte, compartilha. Manda aí para aquela família que você pensa, vou mandar para ele ter algumas dicas para ajudar na alimentação de uma criança ou de um jovem que ainda é seletivo. E acompanhe a gente nas nossas redes, tá bom? Até a próxima. Tchau!